cuidem deles. Não os deixem morrer junto com o tempo. Contem e recontem as histórias que guardei aqui. Muitas delas ouvi pequenininha, lá na minha terra. São minhas, são suas, são nossas. Todos nós somos responsáveis pelas nossas histórias e pela continuação das nossas tradições. Eu acho que a leitura e o acesso à literatura, eles são fundamentais, né, na formação, que um país ele só é desenvolvido, ele só consegue caminhar e se desenvolver quando todos os cidadãos tiverem acesso, de fato, ao livro, à leitura e à literatura. Nós, enquanto professores, precisamos planejar esse momento. Não é para ser feito e, às vezes, acaba acontecendo de uma maneira assim muito... por exemplo, quando a gente estava na época presencial, no último momento, antes da criança ser liberada para casa, pega um livro e lê correndo, sem nem conhecer a história. Então, acho que, primeiramente, você tem que conhecer, você tem que pensar quem é o teu público. Então, eu penso muito, eu vou fazer uma contação de histórias, seja para alunos, seja para adulto, eu preciso entender o meu público. Eu preciso conhecer para quem é que eu vou contar essa história. Eu preciso também pensar no meu cenário assim, no espaço. Não necessariamente precisa ter um cenário cheio de coisas, mas o espaço que eu tenho disponível. Eu vou gravar, uma filmagem, eu vou ter o celular, então eu vou botar alguma coisa para chamar mais atenção, ou se é presencial, será que eu vou fazer lá no pátio, na hora daquela correria de uma outra turma que está no recreio, e aquilo ali, será que não vai acabar atrapalhando a contação e tirando a atenção das crianças? Então, eu preciso pensar nesses detalhes que fazem diferença e qual é o objetivo também que eu tenho com a contação de história, com aquela história, o que eu quero com ela. Então, primeiro, eu acho que o educador que está em sala de aula precisa ter muito esse cuidado, assim, de qual livro eu vou apresentar, como eu vou apresentar, que histórias eu vou trazer para as minhas crianças. Que conexão, né, meus alunos podem fazer com essa literatura, né? Infelizmente, a gente tem uma ambiência ainda no Brasil, né, da literatura ser colocada num lugar muito elitizado ainda. Mas quando a gente começa a estudar, assim, e conhecer o que tem de produção hoje, tem muita coisa interessante, né, e que pode se conectar, né? Então, primeiro a gente precisa tirar o livro de um lugar assim sacralizado, né? E trazer a literatura para o dia a dia mesmo, né? Ler todo dia, ler toda hora, ler sempre, assim, para que eles incorporem. Como é que eu organizo espaços de leitura na sala de aula? Como eu torno a sala de aula, por menor que ela seja, num espaço agradável, num espaço convidativo, uma vitrine de livros. Pode ser um convite para as crianças também exercitarem a sua imaginação, lerem as histórias num ambiente mais escuro, num ambiente com menos luz, num ambiente com mais luz. Isso ajuda no imaginário. Um outro recurso muito importante é organizar esses espaços fora da sala. Aquele mesmo livro que está na sala, que as crianças às vezes já não têm mais tanto interesse, porque muitas vezes a gente não tem muitos, né, uma variedade de livros muito grande. Esse mesmo livro levado para outro espaço fora da sala, ele toma uma outra vida, ele tem uma outra vida. E quando a gente brinca com as palavras, aí eu me lembro, né, de Manuel de Barros, quando ele fala que a palavra ela tem que chegar a um grau, né, de brinquedo para ser coisa séria, né? E aí a gente traz isso para a infância, a gente brinca com as palavras, com as crianças, e eu brinquei muito também, porque eu tinha um pai contador de história, eu tinha um pai que gostava de contar piada, de contar causos, de ler gibi. Eu me alfabetizei lendo gibi, né, junto com a minha família, e a gente brincava, né, ele com adivinhações, ele contava eu tinha que dar uma resposta em seguida, a gente fazia disputa, e eu trago comigo até hoje, né,
essa questão ali realmente da meninice, do prazer, do jogo de palavras, das piadinhas, né? Eu levo para a sala de aula também com as crianças, porque a gente sabe, né, que através dos brincar das palavras, a gente aproxima também a criança da alfabetização, desse mundo letrado, da cultura escrita, né? 1, 2, 3, de gorro, de meia, de relógio, de colete, de gravata, pra cozinha, pra fazer bolo, precisava de farinha. Para fazer bolo, precisava de farinha. Mas no caminho, oh meu pai, ele se perdeu. Desejo que as minhas esperanças renovem as de vocês e que os seus sonhos se multipliquem junto aos seus. Desejo também que o amanhecer de cada dia seja uma possibilidade de um dia melhor para todas as pessoas que vivem neste mundo. Torço pela paz, pelo respeito entre os homens de todas as cores. Que os deuses abençoem sempre. Monifa.